daquilo que nós lemos, e com certeza Deus acrescentará para nós algo do céu. Bem, aqui diz que foi o casamento de Sansão, e se ele aqui estava casado, irmão, chegou a esta idade, porque ele teve um nascimento, teve uma criação, e muitas das vezes, irmão, independe de nós, na idade adulta dos nossos filhos. Às vezes você faz o melhor, às vezes você tenta um pouco melhor, mas não por falta de ensinamento, mas por causa de rebeldia, vamos dizer assim, a pessoa então se distancia, aleluia, do seu ensinamento e posteriormente da presença de Deus. Mas, aleluia, nós vemos aqui que neste caso, meu irmão, não foi assim, porque sua mãe e seu pai lhes ensinaram tudo aquilo que era devido, e não foi o seu ensinamento, foi o ensinamento de Deus que passou para eles como aquele menino deveria ser criado. E mesmo assim, ele não observou aqueles ensinamentos e nem tampouco obedeceu a voz de seus pais. E aí os irmãos sabem que desobedecendo a Deus e os pais, pode e com certeza vai dar errado, né? Como diz a nossa mocidade aí, vai dar ruim, né? E dá mesmo, mas fazer o que, né, meu irmão? Você tem uma responsabilidade até uma certa idade, e dali para lá a pessoa tem o seu viver, e a própria lei te isenta após os 18 anos de qualquer pessoa que você ficar exigindo, e se ele fazer uma queixa do pai ou da mãe, está arriscado até dar problema para nós, usando a nossa legislação de hoje, não é verdade? Se você começar muito, estou sendo torturada, até por palavra. Hoje a gente tem que ter um cuidado danado naquilo que faz, naquilo que fala, porque tudo é gravado, né? Vai estar sendo gravado aí, ó. Depois o pastor Joel vai chegar aqui dentro, não pode, mas não tem problema. A gente hoje é observado de todas as formas. Se o crente que era vigilante, agora deve vigiar mais ainda, porque a câmera em todos os lugares te observando, focando em você. Bem, e nós vemos aqui, meu irmão, que ele foi ensinado, e bem ensinado por seu pai e por sua mãe. E quem é que não quer, né, que o seu filho seja bem ensinado? É claro que todos nós queremos, mas muitas das vezes, né, eles não obedecem. E podemos ver que, primeiramente, meus irmãos, Deus até trabalha sobre o vaso sujo. Trabalha. A gente viu uma mula ser usada por Deus, não foi isso? Mas, geralmente, quando Deus quer fazer algo na vida de um homem que tem princípios, e o que nós vemos aqui é que o seu pai e a sua mãe deviam ser crentes responsáveis, crentes que obedeciam a voz do Senhor, porque Deus não escolhe ninguém aleatoriamente, sempre Ele tem um propósito para fazer a obra na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa fica triste, né, pelo seu nome não constar ou não aparecer em uma lista, seja ela qualquer, e não fica triste com isso não, meu irmão. Mas eu fiz tanto, meu nome nem apareceu lá, e às vezes a pessoa se queixa, né? E isso eu não sei se é vaidade do homem, não sei, eu não posso dizer para vocês o que é isso, mas não fica triste com isso não. O seu nome tem que estar escrito no céu.
céu. Isso aí é sem dúvida. Se tiver escrito no céu, aqui na terra, não, se escreveu, escreveu, se não escreveu, é igual, não tem problema. O nome que tem que aparecer, o nome de Jesus, aleluia. O nome do Senhor, aleluia. E outros nomes, meus irmãos, não faz falta nenhuma se não aparecer. Amém? Amém. E então, o nome dessa mulher não aparece em lugar nenhum, além de Sansão. Ninguém sabe o nome dela. Mas ela consta como aquela que gerou Sansão. E bem gerado, meu irmão, porque vamos ler, vou pedir a Sofia, se você me ajuda aí, Sofia, passando para nós o livro de Juízes, no capítulo 3, 13, do 3 ao 5. Vê se você consegue jogar na tela para nós. Está lá na tela, meu irmão, do 3 ao 5. Vamos ler juntos? Que diz-nos assim: e o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque terás um filho, cuja cabeça não passará no vale, porquanto o menino será mantido de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, meu irmão, foi esse mandamento aqui é para ela. Ela teria que se ausentar de todas essas coisas que forem faladas ali, coisa imunda, bebida forte. Hoje nós vemos as mulheres beber cerveja e grávida, e não está nem aí, né? Outras consomem até outro tipo de álcool, e por isso que nós estamos vendo uma sociedade aí perdida aí, que nem já assim, com a cabeça. Eu vou bebendo todo dia. Eu estou falando. Não é isso aí, meu irmão. Mas você está vendo esse mundo louco que vive aí, ó. Mas tudo tem porquê. É isso aí mesmo. Mas o Senhor de Israel, que então devia se ausentar dessas bebidas, dessas coisas, de não fazer. E eu creio que essa família era uma família exemplar, não é uma família que trazia algo de Deus no seu coração, na sua mente, e procurava agradar a Deus, porque por 2 vezes eles foram visitados pelo anjo de Deus, que ali se apresentou a eles e falou-lhes tudo o que eles deviam fazer, como primeiramente ela e também depois ele. Nós vamos ver aqui que no capítulo 14, aliás, no capítulo de número 13, o 10, do 10 ao 14, capítulo 13, do 10 ao 14, está lá, não, vai caminhar, 10, capítulo 13, do 10 ao 14. E apressou, pois, vamos ver juntos? Apressou-se, pois, a mulher, e correu, notificou a seu marido, e disse que aquele homem que veio a mim, outro dia me apareceu. Então, levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: és tu aquele que falou a essa mulher? Ele disse: sou eu. Versículo 12: e disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras
matadas. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? O versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu fizer a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vida, não comerás nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerás. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor: ora, deixa que reuniamos e te preparemos um cabrito. Amém. Só até aí, irmãos. Então agora isso aqui é para Sansão. Isso aqui e o pai foi perguntar como seria que eles criariam aquele menino, como eles procederiam. Ele queria estar informado daquilo que ele teria que fazer com aquela criança, porque afinal de contas ele disse aqui que ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus, que me parece que foi 40 anos que eles estiveram cativos dos filisteus. 40 anos, meu irmão, é muito tempo para ser escravo do diabo, não é? É claro que é. Deus me livre. Então, Deus nos livre, né? Ah, não, dessa coisa. Mas aí, meu irmão, surgiu uma coisa na vida de Sansão. Como nós vemos aqui, ele se apaixonou por uma mulher dos filisteus, como nós lemos aqui, e os seus pais até o aconselharam e disseram: meu filho, mas não há aqui entre o nosso povo uma mulher que tu possa tomar daqui das filhas do nosso país aqui, da nossa nação. É preciso que você vai buscar lá nos filisteus, são nossos inimigos. E se vai buscar lá nos filisteus, e sabe qual foi a resposta dele para o seu pai e para a sua mãe? Olha, ela agradou meus olhos. Ela não preocupado, é consigo mesmo, né? E, meu irmão, e diz que o peixe, ele morre pela boca, né? Mas a gente morre pelos olhos, meu irmão. Os olhos é muito bom ver, muito bom enxergar, mas cuidado com aquilo que você está vendo, porque aquilo é pelas vistas que se traz ao coração qualquer tipo de coisa, entendeu? E Satanás, sabendo disso, ele mostra aquela coisa na internet, meu irmão, cego não vê, mas quem enxerga vê. Então você tem que ter todo cuidado para você não se embaralhar com as coisas deste mundo, porque hoje está usando mais as vistas. Por isso que ele cegou Sansão. No final lá ele botou Sansão cego. Por quê? Ele sabia que quando a pessoa não vê, ele não combate nada, ele fica inerte, né? Então ele tem todo isto. E ali então, ele indo lá para os filisteus, levando consigo ali 30 companheiros seus, conforme fazia os jovens daquela época, e no caminho ele se apartou do seu pai, e disse que naquele apartar do seu pai, veio um leão ao seu encontro, e diz a Bíblia que com um soco da mão dele, ele matou aquele leão. E aquele leão ficou lá, ele não contou nada do seu pai, o que havia acontecido, e ele então prosseguiu, e foi. Mas na volta, meu irmão, quando eles voltaram, e disse que durava 7 dias, né? E qualquer
assim, ser vivo, né? Dentro de 7 dias, apodrece. É claro que apodrece. Pode ser animal, diz que a gente apodrece primeiro, né? Diz que o cheiro, o defunto, quando começa a se decompor, diz que é horrível, é insuportável o mau cheiro. E lá estava o leão, depois de 7 dias, eles então voltando para a sua casa, diz que ele lembrou e foi lá, e o corpo daquele leão estava um enxame de abelha e favos de mel. E ele pegou aquele mel, comeu e deu também aos seus pais, mas não perguntou para ele de onde tinha vindo aquele mel. Pecou e fez o pai pecar, porque era para ele não tocar em coisa imunda. Aí o irmão falou que apodrece, não é uma coisa imunda. Você vai ficar perto de coisa que está modificada? Claro que não. Então, ele ali já começou o seu erro, tocando em coisa imunda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois disso, meu irmão, né, que ele foi a estes lá a este banquete e tomou aquela mulher ali por sua esposa. Aí começou, meu irmão, uma dificuldade na vida de Sansão. Por quê? Porque ele, quando estava lá, ele disse, né, para aqueles rapazes lá daquela terra, dos filisteus, e deu um enigma a eles, para que eles decifrassem. Está aí no versículo 12, os irmãos podem ler aí, nós não vamos ler quando tomar tempo, mas ele disse que lhes daria, se eles adivinhassem esse enigma, 30 peças de roupa. E adivinhar é proibido, né, irmão? E é pecado também. É proibido e é pecado. E adivinho é feiticeiro. Então, só o diabo mesmo que pode, né, revelar, não falar, porque tudo que a gente fala ele escuta, então ele só faz a fofoca, né? Isso? Vai lá e fala que ele escuta tudo e vai lá e transmite. Então, eles não puderam. Mas o que eles fizeram? Eles falaram, foram aquela mulher e disseram para ela, olha, do versículo 12 diante, vocês vão ver isso. Ele disse, olha, vai lá e fala com esse marido que você arrumou aí, porque ele vem aqui, nos dá um enigma e quer levar ainda que é nosso. Não, isso aí não, vai lá e persuade ele, vai lá, enche a cabeça dele e vai te falar o que é esse enigma. E então ela chorou, né? E uma mulher chorando, né, meu irmão? Todo homem fica mole, né? Se vê a mulher chorar. Então, ela chorando, ele acabou contando o segredo para ela, daquele enigma. E eles então falaram para ele, mas não foi eles que decifraram o enigma, foi eles que persuadiram a mulher. E por aí nós estamos vendo, meu irmão, que quando a pessoa sai da presença do Senhor, ele só arruma problema, encrenca e coisas dessa natureza, porque, aleluia, saiu fora da presença de Deus. É só isso que o irmão está vendo aí. E ele ficou irado com aquilo mesmo. Ele ficou irado com aquilo, porque ele viu que estava ali sendo enganado
o nome do Senhor. Mas quem ensinou ele a falar de enigma? Quem foi que ensinou? O pai e a mãe não foi, com certeza não. E ele sabia que adivinho é feitiçaria. E lá em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, coloca para nós aí, Sofia, por favor, Deuteronômio, é um livro atrás aí, 18, do 9 ao 14. Alguém que está escrito, vamos ler junto? Quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno, para cumprir amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outros 3 cidades além dessas 3. Amém? Até o versículo 14. É 18 ou 19? Não, é 18. 18 do 9 ao 14. É 18 do 9 ao 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem pescador, nem coelho, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém a ti o Senhor não permitiu tal coisa. Então não foi ordem de Deus que Sansão ali foi falar de enigma para eles. Então tudo errado, meu irmão. Aleluia. Mas a gente não está aqui para falar mal de Sansão, não, tá, meu irmão? Porque a vida de todo mundo tem jeito. A vida de todo mundo tem jeito. Pode ser no seu modo de entender a pior pessoa, mas esse se receber a Cristo, né, o gadareno é um, o ladrão da cruz é outro, e nós podemos tomar na Bíblia como exemplo que estavam cheios de demônios, mas Deus nos salvou. Então tem jeito para tudo. Mas é por isso que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Bem, meu irmão, aí, acontecendo isso tudo, ele ficou furioso, porque ele soube que eles só souberam daquela situação porque a sua esposa foi persuadida, e então ali ele criou já um atrito com os filisteus. Mas como nós lemos, aqui era a permissão de Deus para ele começar o livramento a Israel. Mas será que Deus precisa, meu irmão, da minha desobediência para livrar a mim de alguma coisa? Não. Seria de modo simples, seria de modo sem causar dificuldade. Muitas outras coisas aconteceram com Sansão. O próprio povo dele amarrou ele e vai entregar aos filisteus, e assim foi uma vida de lutas naqueles 20 anos que ele estava como juiz em Israel. Bem, então a sua força nós vemos, meu irmão, lá em Juízes, no capítulo 14,
aliás, 15, o versículo 14 ao 16. Você coloca na tela para a gente ouvir. Juiz, capítulo de número 15, 14 ao 16. O que é que diz ali? E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E ali, então, meu irmão, com a queixada de jumento, eles feriam 1000 homens. Mas, às vezes, meus amados, nós damos muito honra ao homem esquecendo de Jesus. Porque não é ele que fez aquilo. Matar 1000 homens, como é que se mata 1000 homens num homem só? Isso não é ele, é Deus dele. Isso é com o próprio Deus, sabe? E hoje a gente dá muita honra. Sabe quem está lá pregando? Eu vou lá, porque hoje, meu irmão, se for por causa disso, olha, não quero te decepcionar, você vai perder a sua viagem. Naquele dia, esse cara vai até atrapalhar com o empreendedor. Se você vai lá para ver, faz uma propaganda, não tem que propagar primeiro a Jesus Cristo. Alguém dizer que ele faz, olha, meu irmão, vai na fulano, é usado, vai vir segunda-feira aqui, o homem que diz que é usado, o pastor João diz que ele é usado por divina, mas não vem para cá. Deus, aleluia, verdade. Porque fogo muito de noite, não é isso não, meu irmão. Vem para cá de Deus, Deus, aleluia, verdade. Por quê? Porque você vem por causa da pessoa e não por causa de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele pensava que as coisas aconteciam por ele, diferente de Davi, irmão. Ele disse para Saul, eu vou lutar contra esse circunciso filisteu, porque o teu servo estava no campo e veio um leão e também um urso, e diante desses dois animais, Saul, o Senhor me deu vitória. Ele atribuiu a Deus aquela vitória dela no campo. Ele falou, e assim como Deus me livrou tanto do leão como do urso, ele me livrará desse circunciso filisteu. Aleluia. O Golias, o temido, que desafiava e ninguém, aleluia, tinha coragem de enfrentá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não se achava que era ele. E eu gosto de ler os Salmos, porque Davi era muito ligeiro para pecar, meio sanguíneo, parece que era, mas ele se arrependia com facilidade. E temia mesmo a Deus. E Sansão já era um pouco diferente, né, meu irmão? Esquecia de tudo que foi ensinado e partiu por esse caminho. Então, aleluia. Agora Davi não se exaltou. E eu não estou dizendo aqui também que ele se exaltava, mas ele achava que aquela força era dele. Nada é teu, meu irmão. Aleluia. Todas as vezes que aleluia. Aleluia, glorifique o nome dele. Bendito seja o nome de Jesus. Porque eu sou pó e cinza, e
e mais nada. Glória a Deus. Então nós vemos o capítulo 14 e agora, então vamos ver Juízes 16, do 1 ao 4. Juízes 16, do 1 ao 4. Está lá, está lá. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta desmaiada. E foi pedido aos gazitas. Sansão entrou aqui, cercado por toda a noite, lhes puseram espia à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite e se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Agora eu penso com os irmãos. Pensa comigo aqui. Ele arrancou os portões da cidade, levou lá para cima de um morro. Como eram os portões que devia ser antigamente, irmão? Devia ser portão de uma entrada de uma cidade. Devia ser uma coisa muito. Hoje tem o alumínio, aí que é levinho, né? Mas naquela época não. Devia ser um portão de ferro, pesado, de maneira que homem, aleluia, não pegava aquele portão de jeito nenhum. Mas era Deus com ele, então levou lá para o morro. É só Deus, meu irmão. E aí a pessoa fica vaidosa, né? Quando ele é chamado, quando o seu nome está na lista aí, eles dizem que está bombando, né? Isso que eles falam, fulano está bombando, que é uma bomba mesmo, pode explodir a qualquer momento. Tenha cuidado. Oh Deus, aleluia! Verdade. Isso mesmo. Então tenha cuidado com isso, porque toda a honra e toda a glória. Deus, aleluia! A Deus. E diz que eu não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Louvado seja o meu santo nome. Mas aí então, meus irmãos, isso aconteceu, né? E ele então levou aquele portão lá para cima. Os gazitas, quando levantaram, esperam que aquele portão estava lá em cima. Eu falava, mas o que é isso? Então, como é que foi lá para cima isso? Não tinha boi aqui. Quem levou esse portão? Quem arrastou esse portão lá para cima? Mas era Deus. Quando Deus, na vida de um homem que era chamado, ele faz proeza mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, então aqui nós vimos, né, a sua força. A força, meu irmão, que Deus tem te dado, tem te sustentado, é para você glorificar o seu nome, não é para você se exibir, não é para você, não, aleluia. Agora, outra coisa pior, suas mentiras, meu irmão, mentira de todas as formas. Vamos ler aqui uma das suas mentiras, que está em Juízes 16, do 6 ao 9. Juízes 16, do 6 ao 9. Está lá na tela, vamos ler. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a sua grande força, com que poderias ser amarrado para poder te afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7, disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinho
que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vegas frescas que ainda não estavam secos, e ela os amarrou com ela. E aí então o que ela dizia? E o espia estava com ela na cama do interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele quebrou as vegas, ela vinha como se quebra o fio de estopa ao cheio do fogo. Assim não se soube, né, em que consistia a sua grande força. Mas, meu irmão, diz que Satanás, ele não tem pressa, ele é espírito, ele não morre. E ele então mentiu ali a segunda vez. Nós não vamos ler, porque não tem aqui, não podemos ler, porque não temos tempo para isso, mas nós podemos ver que ele mentiu 3 vezes aqui. E na última vez, meus irmãos, que ele mentiu, ela acabou descobrindo em que estava a sua força. E ele então falou para ela: olha, se raspasse a minha cabeça e com navalha, eu perderia a força e seria como qualquer homem. E quando ele falou tudo aquilo, ela viu que realmente ele tinha dito para ela tudo. Ela mandou que eles trouxessem até a dinheiro. E ali então, quando ele pensou que aquela força dele saiu, ele já não era mais aquele. E então aí o prenderam e jogaram ele no cárcere. E ali furaram as suas 2 vistas, e começou então ali o escárnio, começou ali então o que o diabo queria, que ele não tem pressa. Ele foi abusando, mas para não falar só mal de Sansão, meu irmão, nós vemos aqui a sua humilhação, e ele se humilhou diante de Deus, e ele pediu a Deus: Senhor, por causa de mim o teu nome está sendo zombado, por causa das minhas atitudes eu estou fazendo o teu nome ser aqui zombado. Mas eu te peço, dá-me força, minhas forças, pelo menos mais uma vez. Não importa que eu morra aqui com os filisteus, mas que eu me vingue de uma vez por todas desses incircuncisos, e o teu nome venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que aquele que se humilha, perante o Senhor, ele alcança a tua misericórdia, ele alcança a sua benevolência. E assim foi feito, meu irmão, com ele e Sansão. E diz que eles estavam lá festejando e dizendo: nosso Deus, aleluia, nos entregou a Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos, aquele que multiplicava os nossos mortos, aquele que trazia prejuízo à nossa nação, aquele que nos arruinava. O nosso Deus entregou na sua mão. E começaram ali a exaltar o hino. Foi naquele momento que ele pediu uma criança que o levasse na coluna que sustentava aquele lugar, e chegando ali, diz que adorou ao Senhor, se humilhando e pedindo: Senhor, dá-me a força mais uma vez só. E diz que naquele momento, irmão, de humilhação, o Senhor deu a sua força, porque o seu cabelo já tinha crescido de novo,
e a força estava no cabelo. Ele então, pegando aquelas estacas, diz que ele jogou aquele templo, né, ali abaixo, e ali então diz que ele matou mais ali na sua morte do que quando ele estava em vida, porque ele matou 1000 homens, né, lá, e deve ter matado mais alguns, e pelo menos mais 30 nós sabemos que ele matou, porque ele disse que ele tomou as vestes lá daquele moço dos filisteus, e então pelo menos ali 1030 já tinha matado em vida, que nós temos informação. Mas ali, meu irmão, ele matou mais do que na sua vida, porque Deus ali ouviu a sua oração. Meus amados, nós vamos ler só mais um versículo. E os irmãos sabem que nós, povo de Deus, está escrito lá no livro das Crônicas 7, e o versículo 14 e 15, né? Que é tão lindo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E então ele fez isto, e aconteceu, quando se humilhou a Deus, aleluia, e Deus então lhe deu a vitória, e sarou a terra, porque ali naquele dia, eles viram a mão de Deus sobre aquele lugar. O último versículo que nós vamos ler está em Filipenses 2, do 5 ao 9. Aí a igreja se coloca de pé, por favor. Aleluia. E nós vamos terminar aqui. Podemos ler esses 5 versículos até o 10. Amém? Que diz assim. Amém? Filipenses 2, do 5 ao 10. Que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, meu irmão, humilha perante o Senhor, Ele vai te renovar, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, e você vai, aleluia, ser uma pessoa sempre guardada por Deus. Amém. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e melhor nos nossos corações. Amém. Amém. Vou pedir o presbítero Rômulo, Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. E o pastor Wilson estará nos dando a bênção apostólica. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, Obrigada, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada, nós queremos louvar o teu nome por esses momentos que passamos na tua presença. Nós te agradecemos pelos louvores, nós te agradecemos por cada oração, nós louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, por aquilo que aprendemos de ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, nós somos gratos pela presença do Senhor. Agora, Deus, que vamos retornar para as nossas casas, que o Senhor possa nos levar em paz. O salmista diz que tu és o nosso guarda fiel e que por certo não dormitará o guarda de Israel. Então, ó Deus, ser conosco, dai-nos uma noite abençoada na tua presença. É que nós te agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, temos suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que as doces divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas que permanece para sempre. O que se recebe pode dizer: Amém.